Hoje em dia o jovem ele é bem difundido nesse assunto sobre redes sociais, internet e tal. Então, o que o senhor acha de colocar a internet Wi-Fi nas praças, nos lugares mais públicos, para o jovem usar a internet de graça? No início do meu mandato como vereador, eu propus a Cidade Digital, tá? Que é uma iniciativa com essa finalidade, né? Que é dotar a cidade de infraestrutura, de uma rede pública ótimo para que nós possamos ter uma rede pública e que através dessa rede pública se possa estar com um provedor para que se dê acesso à internet. Né? De que forma se pode fazer isso? Nós podemos ter acessos públicos em alguns determinados pontos, como aqui a estação, como a praça municipal, como o Parque Centenário, como a beira do rio. Né? Então, pontos se tenha esse acesso público gratuito e que se tenha também estímulo para a ação, acesso livre para as pessoas. O que todas as experiências de cidade digital têm de problema? Colocar a rede disponível inteira sem uma contrapartida. Então, sempre vincular um programa. Exemplo, vamos pegar de uma outra área completamente diferente. A Bolsa Família. As pessoas ganham desde que estejam com o filho na escola. Então, tu vincula a um outro programa municipal, ou de educação, ou de saúde, né? E aí tu dá o acesso livre. Então, isso nós temos que ainda aprofundar. O que eu defendi? A cidade digital é tu efetivamente ter uma rede pública, como isso, cabear a cidade inteira, ou através de antenas, estabelecer que esta rede seja pública e a prefeitura explorar a rede pública através de outro provedor. Isso não tira a atividade dos provedores de internet, né? Então, só o domínio sobre isso passa a ser do Poder Público Municipal. Foi claro isso para vocês? Sim. Então, dentro disso também, nós podemos trabalhar muito a questão da transparência, que é uma outra ferramenta que eu acho que o Poder Público tem a obrigação de fazer, todos terem acesso e saber efetivamente quando se contrata algo, quando se paga algo com o dinheiro público, as pessoas têm acesso e podem ter informação. Respondi? O senhor acabou de perguntar para nós se a gente entendeu e falou antes também alguma coisa sobre criar um comitê. E a gente percebe muito, porque a gente está aqui hoje, trouxe perguntas, e a gente criou o grupo na internet e tudo, e a gente percebe que muitas pessoas da nossa cidade, elas ainda não têm uma visão política formada, até porque elas não têm acesso tanto a essa transparência que o senhor falou. Então, de que forma que o senhor pretende trazer o jovem para a política, a entender, a participar da cidade, a ser mais cidadão? Bom, essa questão da participação cidadã, ela vale para o jovem, vale para qualquer idade, tá? Por que disto? Nós vivemos, vamos pegar esse período, né? Eu vivi aí num período de uma ditadura militar, onde nós não tínhamos nenhum tipo de direito à informação, nós não tínhamos... visitei um país como o Chile, num período final de uma ditadura militar, onde às 9 da noite dava um toque de recolher. Era um horário que todos tinham que ir para casa. Você não consegue imaginar que isso existe, né? De que em determinado horário todos têm que ir para casa, as pessoas não podem andar na rua. Não tem liberdade nem de ir e vir. Né? Isso é recente, é muito novo. E nós vivemos um período de ditadura, eu vivi um período de ditadura, já tem algumas questões que nós esperamos que os governos resolvam. Nós esperamos que surja o prefeito que resolva tudo, né? Que algumas coisas têm que ser feitas e nós temos que construir outra forma de relação à sociedade, que ela só vai ser diferente com a participação das pessoas. Nós que vamos definir que tipo de cidade que a gente quer. Se nós assistimos o governo fazer do jeito que quer, vai ser sempre a mesma coisa. Então nós precisamos construir o que diferencia Montenegro de Gramado, o que diferencia Montenegro de Bento Gonçalves, o que diferencia Montenegro dos Estados Unidos. São as pessoas que nelas moram. Então, a gente pode querer mais da cidade e a gente participar mais. Como é que tu constrói isso? Quando vocês identificam que aquilo que vocês fazem faz sentido e tem resultado. De 10 encontros desses, conversando com o prefeito, se no 10º encontro vocês estão falando das mesmas coisas e nada foi feito e nada mudou e tudo que vocês disseram não teve valor. Então, só se constrói a participação das pessoas
a partir do momento que o que vocês fazem se torna importante e que vocês veem que faz sentido e que vocês estão contribuindo e que está aparecendo. Então, isso muda a forma de se relacionar com a cidade. E isso a gente acredita que tem que ser diferente. Hoje, qualquer audiência pública da cidade, para tratar sobre um tema importante da cidade, não vai ninguém. Por quê? Porque as pessoas percebem que vai lá, não vai mudar nada, eles vão fazer do jeito que querem, né? E é só perder tempo. Então, como é que muda isso? Muda a partir do momento que tu goste de conversar com as pessoas, que o que elas dizem é importante, que o que elas sugerem é aplicado de alguma forma, que muda, ou que pelo menos se sente aqui e as tuas ideias sejam respeitadas. Eu posso te dizer, ó, isso não pode, por isso, eu te dei justificativo para as coisas, né? E eu acho que é uma relação diferente que eu vejo hoje da relação com os meus filhos, né? De como é que isso acontece. Eu tenho filhos de diferentes idades, então a relação que eu tinha com a minha filha, que hoje tem 21 anos, quando ela tinha 10 era uma. Com o meu filho de 10 hoje é completamente diferente, né? Porque ele tem muito mais informação, eu tenho que ter muito mais capacidade de diálogo, eu tenho que ceder muito mais, eu tenho que convencer muito mais, e eu já fui filho de uma geração que dizia sim, era não porque não, e não tem explicação, não tem diálogo, né? É não, pronto, encerrou o assunto, né? E eu acho que com vocês, com essa geração que está vindo, não pode se encerrar o assunto assim. O assunto tem que ter continuidade, tem que ter diálogo, e aí tu conquista a participação.